Logo foi a vez da Abaissal Boniforest Academy, e Dorothy abriu o caminho, passando pela porta primeiro. Os acólitos seguiram apressadamente. Quando Leilin colocou mais força em suas pernas, houve uma forte reverberação vindo do chão sob seus sapatos, como se ele estivesse pisando em um chão de pedra calcária. Que material estranho. Parece madeira, mas é mais resistente, é algum tipo de liga. Leilin olhou para o chão acinzentado e padronizado e não pôde deixar de pensar nisso. Estava aqui. Esta seção do corredor, do número 13 a 32, é a área designada para a nossa Abaissal Boniforest Academy, que você pode alocar nos quartos por conta própria. Lembre-se, meu número é 14. Procure por mim se precisar de alguma coisa. Depois que ele terminou de falar, Dorothy se virou e seu manto negro tremulou ao entrar em seu quarto com os dois criados. Bem, agora deixe-me designar os quartos. Calliope se destacou e disse. HNG. Jaden roncou e casualmente escolheu um quarto, número 18, e entrou. O rosto de Calliope ficou vermelho e depois branco. Ele cerrou o punho várias vezes, apenas para abaixá-lo. Boa. Jaden escolheu o quarto 18. Em seguida, Beirute, você estará no quarto 15, Ranor estará no quarto 16. Jaden partiu e os restantes acólitos, Beirute, Ranor e Leilin, estavam na mesma camarilha que Calliope. Quanto a Gorisha e seu grupo, eles não se atreveram a objetar a todos. Leilin foi alocado sala 20. Ele não disse nada e correu para sua cabine. O quarto era bem pequeno, foi apenas uma partição. Havia espaço suficiente para uma cama, mas dificilmente havia espaço para ficar em pé. Isso lembrou Leilin das camas nos trens em seu mundo anterior, que também eram tão apertadas, com espaço insuficiente para esticar seus membros. Ter uma cama é considerado bom, eu estava dormindo no meu lugar quando viajava nas grandes planícies da morte. Leilin se consolou. Senhoras e senhores. Bem-vindo ao dirigível, eu sou seu capitão, Kirk Volcroft Lebar, desejo a todos uma boa viagem pela frente. Há alguns anúncios de nota. Além dos professores, o resto não tem permissão para andar no convés, a menos que você queira ir voando dos céus. A cafeteria fica no hall 1, e no hall 2 é onde ficam os banheiros. Quanto ao hall 3, é um longe, todos são bem-vindos para ir até lá. Uma voz masculina baixa soou por toda a sala. Leilin olhou em volta e percebeu que o som vinha de um cano de bronze amarelo, mas não sabia se era um duto de ar ou um megafone. Estamos decolando. Leilin se sentiu sem peso por um momento, e o navio balançou. Ele correu apressadamente em direção a uma janela. Esta janela era apenas do tamanho de uma bola de futebol e era muito grossa, por isso era difícil ver o que estava lá fora. Seguindo a ascensão do dirigível, o chão ficou cada vez menor e, gradualmente, o acampamento na visão de Leilin se transformou em um ponto preto. Leilin colocou sua lâmina cruzada e besta de lado e colocou na cama. Eu ouvi o professor Dorothy dizer que a viagem durará cerca de um mês, que longo período de tempo. Metade de um ano já passou desde que deixei minha família, mas ainda não chegamos à academia. Distraidamente, Leilin fechou os olhos. Din. Din-dong. Uma nota melodiosa tocou, despertando Leilin de seu sono. Leilin saiu da cama, olhou pela janela e foi recebido pela escuridão. Já é noite. Senhoras e senhores, boa noite. Agora, a cafeteria está oferecendo o jantar. O cardápio de hoje é o foie gras com trufas de frango assado, pão branco, carne de esquilo. Desta vez, a voz agradável era a de uma mulher. Leilin esfregou o estômago e se levantou apressadamente. Ele endireitou as roupas e correu em direção ao refeitório. O corredor era bastante escuro e havia uma pequena lâmpada a cada poucos passos, que produzia um brilho amarelado. As portas da cabana de madeira ao redor se abriram, e acólitos saíram deles. Neste momento, o hall já estava lotado de acólitos, mas Leilin não viu nenhum dos professores lá. Ele se perguntou se havia uma sala especial para eles. No teto do salão havia uma grande pedra branca, que emanava uma luz branca brilhante, como um sol em miniatura. A cafeteria estava cheia de mesas compridas e cadeiras brancas, e parecia um cantinho de universidade. Ei! Leilin, aqui. Em um canto, Beirute acenou para ele, sentando-se com alguns outros acólitos da Abaissal Boniforest Academy. Estou aqui. Leilin pegou uma bandeja de prata e talheres e, depois de pensar, pegou uma fatia de pão branco, uma sobrecoxa de frango frito, salada de frutas e uma garrafa de cidra de maçã, e sentou-se ao lado de Beirute. Vocês têm certeza que estão adiantado? Leilin os cumprimentou. É você quem está atrasado, pode ser que você tenha dormido demais. Beirute disse provocativamente. Leilin sentou-se e engoliu meia garrafa de cidra de maçã. Sim, dormi um pouco demais. Olhando ao redor do entorno novamente, também estamos viajando com esses acólitos. Neste momento, além dos acólitos da Abaissal Boniforest Academy, o salão também estava cheio de acólitos de outras academias. Esses meninos e meninas sentaram-se juntos de acordo com suas respectivas academias e pareciam distantes um do outro. Está certo, nós estamos no mesmo dirigível com Sagigotanshat e algumas outras academias. Quanto ao Inya Ivory Ring Tower, eles estão seguindo em uma direção completamente diferente da nossa, então só poderíamos seguir caminhos separados. Explicou Raynor. Então é assim. Leilin disse com um tom de arrependimento. George e os outros embarcaram no dirigível à direita, e parece que a distância da Abaissal Boniforest Academy é bastante distante. Eu acho que haverá algum problema com a comunicação da próxima vez. Depois de jantar, as massas voltaram para seus próprios aposentos para descansar. Todos os dias, além de comer e dormir, parecia não haver mais nada a fazer. Esse tédio durou 15 dias inteiros. Uma noite, os grupos não quiseram voltar para aquela minúscula cabana depois de jantar, então sentaram-se ao redor da mesa e começaram a conversar. Beirute, o que há de errado com você? Leilin olhou para Beirute, que parecia estar levemente desconfortável, e perguntou. Nesses 10 dias, Beirute, que era a reencarnação de uma tagarela, falara de assuntos que iam da sua árvore genealógica até a criação de um prato na capital, como se estivesse falando com carinho a um amante. Leilin e o resto já haviam se adaptado, de estarem irritados com suas palavras até se acostumarem com eles, e agora era a única alegria nessa jornada chata. Sim. Ainda quero ouvir seus relacionamentos passados. Ranor começou a zombar. Eu terminei de dizer tudo. Beirute revirou os olhos, não consigo mais pensar sobre o que falar. Estou tão entediado. Beirute lamentou. Suportar isto, é só mais meio mês de distância. Estava a uma certa distância da sua casa para o acampamento, então como você passou o tempo todo esse tempo? Leilin o encorajou, ainda que um pouco curioso. Minha casa está localizada no Porter Kingdom, que fica à beira das grandes planícies da morte. Então chegamos ao acampamento depois de caminhar por meio mês. Beirute disse impotente, enquanto revirava os olhos novamente. Não é de admirar. Leilin sacudiu a cabeça. Jaden, isso é algo que eu vi primeiro, o que você quer? Uma bandeja de prata caiu no chão, deixando sair um ruído fresco. Leilin se virou e viu Calliope rosnando, seu cabelo levemente de pé como um leão furioso. Do outro lado, Jaden cutucou uma baqueta de frango assada com o garfo, pertence a quem quer que pegue primeiro. Não só a multidão não os parou, mas todos eles pareciam estar esperando para ver um bom show. Nessa viagem cansativa, Calliope e Jaden acharam que a outra parte era desagradável para os olhos deles, especialmente quando Jaden tentou levar 2 capangas. Eles se contiveram nos conflitos anteriores devido ao medo, como os magos estavam por perto. No entanto, as coisas pareciam estar fora de controle agora.
Leilin franziu as sobrancelhas. É você quem me forçou a fazer isso? Callioer rugiu, e os músculos de seu corpo ficaram tensos. Parecia que ele havia adicionado uma camada de músculo em seu corpo. Como nobre, ele naturalmente treinou com as técnicas de um cavaleiro. Além disso, ele parecia ter inflamado sua energia vital interna, tornando-se um cavaleiro apropriado. Aiship. Verificar alvo. Bip. Callioer, força, 2.5, agilidade, 2.7, vitalidade, 3.0, status, atualmente usando uma técnica secreta. Exame da técnica secreta, após a circulação, a força aumenta, a agilidade aumenta. Hoje, eu vou deixar você saber que você deve abaixar sua cabeça em obediência diante de um leão orgulhoso. Callioer gritou, e moveu as pernas. Um afterimage permaneceu, como ele correu em direção a Jaiden. Alerta. Alerta. Radiação detectada. Status, recomende o distanciamento da fonte. A voz do Aiship soou nos ouvidos de Leilin. Fonte de radiação. Será que um mago agiu? Haha. Eu vou deixar você saber hoje quem é exatamente o número 1 entre os calouros. Jaiden riu alto e tirou um distintivo verde do bolso do peito. Pilis do Asha. Criatura do verde. Ouça meus chamados de convocação e saia para o mundo mortal. Jaiden cantou em uma voz estranha. O que ele usou foi uma linguagem muito rara, mas, surpreendentemente, Leilin realmente entendera cada palavra. Com um encantamento, uma camada de luz emergiu do distintivo verde e algumas videiras acastanhadas surgiram do chão e se alongaram, como uma cobra confusa que dançava loucamente. Xixi. As videiras dançaram enquanto protegiam Jaiden da frente, e quando uma vinha foi enviada para a frente, tropeçou em Callioer até o chão. As camadas de videiras continuaram a envolvê-lo, e Callioer foi logo envolto por completo, apenas com o rosto exposto. Um artefato mágico. Os acólitos vizinhos choraram de surpresa. Para poder usar um artefato mágico, é preciso pelo menos ser um acólito nível 1. Ele já foi promovido a um acólito nível 1. A multidão clamou, e eles olharam Jaiden com olhares de respeito. Isso só fez o rosto de Callioer se avermelhar ainda mais. Como isso é? Contanto que você jure obedecer-me, vou libertar você. Jaiden foi até onde Callioer estava. Nunca. O orgulho da família Golden Leon nunca será desonrado pelas minhas mãos. As veias de Callioer estalaram como se fossem sangrar a qualquer momento. Se é assim, então eu não tenho escolha. Jaiden encolheu os ombros e as vinhas continuaram a apertar, e poucos ruídos estalaram mesmo de dentro. Parecia que alguns dos ossos de Callioer tinham sido quebrados. Os acólitos vizinhos não puderam mais vigiar e estavam prestes a persuadir Jaiden. Bang. O dirigível balançou e a luz diminuiu. Alguns dos acólitos caíram no chão. O que aconteceu? Nós nos encontramos com alguma turbulência intensa. Os olhos de Leilin brilharam. Agal. As janelas se abriram e violentas rajadas de vento entraram. Acompanhado pelo som do vento, também havia inúmeras correntes elétricas azuis se espalhando em todas as direções. Olhando para estas, as pupilas de Leilin encolheram ao tamanho de uma agulha, trovoada. Onde estão os magos do dirigível? Insignificantes vermes, você realmente se atreve a invadir o domínio do poderoso Pendra? Uma voz reverberou, acompanhada por uma violenta tempestade.